Pessoal, hoje a gente vai falar de papiloscopia forense. Papiloscopia inclui as nossas impressões digitais, que é a nossa marca inconfundível. Contadora Renata, chama os seus amigos, já manda pro pessoal que curte papiloscopia, que curte ciências forenses, já manda pro pessoal, tá bom? Gente, quem já tiver dúvida, já manda aqui. Qual é a sua dúvida? Sua dúvida sobre papiloscopia, sobre impressões digitais, já pode mandar aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre papiloscopia? Pode mandar aqui, já manda na caixinha que ela também vai responder, tá bom? Ela que é expert nessa área. Aê, apareceu agora! Oi, Jaque, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia com você? Também tá me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo bem? Todo mundo tá escutando a luz? Todo mundo tá me escutando? Bom, vou aproveitar aqui que a gente já iniciou, já tem muita gente aqui na live. Vou apresentar a Lud para os meus seguidores. Ludmila Papilo. Pelo nome dela, vocês já sabem o que ela faz, né? Ela estuda papiloscopia, ela é expert em papiloscopia forense. Ou seja, papiloscopia, todo mundo sabe, né? Inclui as impressões digitais, mas também tem impressões plantares, tem outras impressões, né, Lud? Isso, tem muita coisa. E hoje você vai falar sobre tudo isso aqui com o pessoal. E a Lud, ela é pesquisadora em papiloscopia forense. Lud, o que é essa profissão? Fala um pouquinho mais sobre ser pesquisadora em papiloscopia forense. Bom, primeiramente, obrigada, Jaque, pelo convite de estar aqui com você. Assim, é um tema muito interessante, né? Essa interface da documentação com papiloscopia, né? E também boa noite a todos os seguidores da Jaque que estão aqui, aos meus também. Então, estou super contente de estar com vocês hoje aqui. E pra gente, pra quem não conhece a Jaque, quem é do meu perfil não conhece a Jaque, ela é expert em documentoscopia, né, Jaque? Falei certinho, né? E é perita judicial. Na documentoscopia também tem alguns documentos que a gente pode ter impressão digital. Depois eu vou falar até disso também. Legal. Bom, então, respondendo a pergunta, né, que eu achei super interessante quando você me mandou ali o roteirinho, né? A gente tem, na verdade, assim, uma dúvida, né? Como que você faz pesquisa em papiloscopia, mas você não é perita, né? Então, na verdade, assim, o pesquisador em qualquer área da ciência forense, ele vai produzir ali os conhecimentos que o perito vai vir aplicar. Seja o perito criminal oficial, seja papiloscopista, ou judicial também, assistente técnico. Então, eu sempre falo assim, a perícia ela é técnico-científica. Então, a ciência ela é o cerne ali, né, da perícia em si. Então, por exemplo, né, prático, eu trabalho muito com a questão de papiloscopia e reveladores para as impressões. Então, eu tenho ali umas parcerias onde nós produzimos novos reveladores, que serão ali aplicados pelos peritos no local lá do crime, papiloscopistas também. Então, assim, o pesquisador, né, que no caso é a minha atribuição, ele vai produzir os conhecimentos técnicos ou também vai fazer ali uma validação de alguma metodologia que surgiu no mercado. Então ele vai estar ali no meio, no backstage da perícia, produzindo o que vai ser aplicado na prática pelo pessoal em local de crime, em laboratório. Sim, produzindo conteúdo na área, produzindo doutrina na área, né, Lud? Isso, perfeitamente, falou tudo. Ah, maravilha. Lud, você falou de os pós que vão ser utilizados. Suspeito que você saiba alguma coisa de química. Qual é a sua graduação? Então, incrivelmente, eu sou biomédica. Então, assim, por acaso eu fiz biomedicina, porque eu queria perícia desde sempre, né? Eu tinha uns 14 anos, falei, cara, eu quero perícia na minha vida. Não sabia nem o que era direito, nem como ingressar na graduação, mas eu sabia que eu queria alguma coisa com biologia e com química. Aí, biomedicina meio que apareceu no Google pra mim, eu falei, vai ser essa. E aí, depois de um tempo, a papiloscopia surgiu para mim no intercâmbio que eu fiz. Eu fiz 1 ano e meio de forense na Inglaterra, e aí que eu conheci a área mesmo. A papiloscopia veio para mim em 2013, e aí desde então venho estudando essa área. Eu também estou na DOC desde 2013. Aliás, eu como perita judicial. Antes eu atuava com o meu pai, mas sozinho eu estou desde 2013 também na DOC. E realmente, a gente se apaixona. As ciências forenses,
elas são apaixonantes. Então, cada uma vai ter ali aquele segredo. Então, eu acho muito bacana. Eu acho que a gente vai desvendando. Então, as ciências forenses é a sabedoria que a gente utiliza para desvendar os crimes. Então, assim, é muito bacana. Eu também sou apaixonada. Eu acho que ganha muita gente por isso, né? Porque, assim, a gente começa muito pelo CSI, pelos filmes, e aí depois percebe que isso pode ser uma profissão. Seja como você atua em documentoscopia ou eu na pesquisa, né? A gente vai percebendo que isso é uma possibilidade real no Brasil, né? Exatamente. E eu te convidei, Lud, porque teve um embate. Eu estava dando uma aula e aí falaram já que teve um problema no grupo, o pessoal falou que perito grafo pode fazer perícia em papiloscopia. Eu falei, olha, qualquer perícia que você for fazer, você tem que ter o quê? Expertise. Gente, não adianta falar, eu vou fazer perícia em biomedicina. Não tem como, não tem expertise. Eu falei, ó, só pode fazer a perícia que você saiba. Não vai se meter a fazer perícia que você não sabe. Então, papiloscopia, se você tem uma pós-graduação que tenha tido essa disciplina, tudo bem, você aprendeu. Se você teve um curso, a Lud também dá curso, gente, de PAP. Então, assim, se você teve o curso, se você aprendeu, você pode fazer. Agora, se você não sabe nada daquilo, você fez um curso de grafo que não tem nada de papiloscopia, você não vai se meter a fazer uma coisa que você não sabe. E aí foi essa dúvida que surgiu. Por quê? Porque na documentoscopia, pode ocorrer de uma pessoa que não sabe escrever fazer o quê? Chancelar o documento com a sua impressão digital, que é a sua marca única, né? Depois a gente vai aprofundar aí na impressão digital. E aí pode acontecer isso. Inclusive, tem até um vídeo que eu postei anteontem, de um julgado sobre isso, que chancelaram um documento que tinha sido chancelado, aliás, aprovaram a validade de um testamento chancelado por meio de impressão digital. E qual foi a minha dúvida ao ver aquele caso? Porque uma pessoa, quando ela está assinando, ela está mostrando a sua vontade. Eu estou consciente e eu estou ali deixando a minha assinatura consciente daquele ato, com a vontade. Eu tenho ali a vontade de cancelar. A impressão digital não, né, Lud? Assim, se eu pegar uma impressão digital de uma pessoa e colocar ali, eu vou ter a impressão digital. Então não tem essa questão. Realmente vontade, né? É uma questão bem assim que pode ser polêmica. Eu nem tinha pensado nisso, na possibilidade disso antes. Mas assim, não é nem questão de você verificar se aquela impressão é realmente da pessoa. A questão é que, por exemplo, um doente, um idoso ali, a pessoa pode vir ali e coletar aquela impressão e assinar com a digital realmente. E a impressão ela vai ter veracidade, porque ela realmente veio da pessoa. E, infelizmente, você tem limitações, né? Então, a ciência forense, ela não é milagrosa, né? Então, toda a área do conhecimento tem uma limitação. Acho que a parte de doc deve ter um momento que eu não consegue dizer, né? Essa assinatura é real, deve ter alguma limitação nesse sentido. Então, o pessoal fala assim, muito com relação àqueles dedos falsos, né? Tipo assim, tem como você fazer um dedo de silicone? Tem como fazer. E depende muito da sensibilidade do sistema que vai receber aquele dedo ali. Tem sistemas bem fraquinhos que vai aceitar aquele dedo de silicone. Então, infelizmente, tem alguns momentos que você acaba que está limitado ali pela tecnologia mesmo, né? Então, infelizmente, isso aí é uma situação complicada mesmo. Sim, é verdade. Tem toda essa questão da vontade, porque a assinatura, eu sempre gosto de ver essa questão da vontade, porque a pessoa também pode assinar um documento sem ter a vontade de ter assinado. Vamos supor, um documento em branco. Então, o documento em branco foi assinado, depois foi incluído algum texto ali. Esse documento, eu não tenho como mostrar que aquela pessoa tinha vontade de assinar aquilo, sendo que o texto foi colocado posteriormente. Então, isso é que, para mim, é muito... A assinatura, ela é esse ato de vontade. Então, é essa vinculação. Então, por isso que eu achei muito estranho, por causa da impressão digital, apesar de ser autêntica, que pode ser facilmente, pode ter esse de vontade. E, Lud, me explica uma coisa. Qual é a diferença da pesquisadora em papiloscopia
para o papiloscopista. Quais são as coisas que você faz e que ele não faz? Quais são as diferenças? Por favor, tem como explicar isso pra gente? Claro, com certeza, com certeza. Então, o papiloscopista é um cargo público, né? Então, até o nome mesmo, papiloscopista ou petropoloscopista, essa denominação, ela é um cargo público. Até porque eu falei pra você assim, não gosto muito de me chamar papiloscopista, porque eu não me vejo como, né, essa função, né? Então, a questão o papiloscopista, ele tem uma atuação ali na linha de frente. Ele vai atuar ali em locais de crime especificamente, mediante a ser empossado naquele cargo. Então, assim, você pode não saber nada da área, você faz o concurso público para aquele cargo, você aprovou, você imposta. Assim que ocorre de modo geral, né? E a pessoa vai depois aprender o que é papiloscopia, como funciona. Já o pesquisador, no meu caso, né, você constrói uma carreira dentro daquela ciência. Então, de modo geral, eu não faço perícia em local de crime. Eu até assessoro os peritos, né? Ali, às vezes me ligam, Lud, o que eu posso fazer aqui? Isso realmente eu faço ali uma consultoria, mas eu não faço a ação porque eu não estou ali empossada, né? Então, no meu caso, eu produzo realmente o conhecimento e também assessoro, dou consultoria, principalmente para perito judicial, que às vezes não conhece muito da área, já aconteceu de eu dar um auxílio, também para assistente técnico e principalmente para advogado, né, que recebe ali um caso e fica bom, o que eu faço com essa prova técnica? Quais as possibilidades? Então eu tenho essa aplicação. Mas nem toda pessoa que pesquisa faz isso, né? Como a minha área ela é muito específica, muito restrita, eu acabei que também tive essas funções, de modo geral, né? É bem bacana. E a impressão digital é ali, né? É uma ligação entre, por exemplo, um documento, um objeto com aquela pessoa, né? Você dá autoria, né? Dá autoria muito forte, né? Nossa, pois teve até uma pergunta aqui na live, sobre a autoria. Quantos pontos para a autoria, Lud? Essa pergunta é maravilhosa. Uma pergunta de ouro, assim, por quê? Vou ser bem objetiva, assim, ó. Não existe base científica para que nós determinemos ali um número mínimo. Então, isso foi um tratado internacional que ocorreu em 2009. Então, todo o mundo que estuda essa área, pesquisadores, peritos, se reuniram de vários países e chegaram a essa conclusão. Então, não tem base científica para eu dizer que tem um número mínimo de pontos. Mas, como acontece, então, de você positivar uma pessoa e dar um laudo positivo? É uma convenção. Então, o que ocorre hoje é que cada país adotou uma convenção em relação a esse número. No Brasil, por exemplo, para fins de emitir um laudo positivo, você coloca ali 12 pontos. Mas não é absoluto. Por quê? Aí vem a questão mais robusta da área, né? Você positivar uma pessoa não é somente quantitativo, é também qualitativo. Até a gente tem alguns casos para falar aqui que tem muita relação disso. Que você chegar à identificação, à autoria, é um equilíbrio ali entre a qualidade da sua impressão, do seu fragmento e a quantidade de pontos. Então, pode ocorrer de você se deparar um dia com um laudo positivado que tenha 7 pontos. E aquilo não está errado. Esse 12 é uma convenção, mas se o perito avaliar aquilo ali juntamente com mais uma pessoa, que é o protocolo, né? E chegar à conclusão, não, realmente tem qualidade suficiente, ele pode fechar com menos que 12 pontos. Mas, de modo geral, é 12. No Brasil, né? Eu já ouvi falar de 12. E a gente vai ver, assim, também um caso ali polêmico, mais pro final, pessoal, depois, mais pro final, a Lud vai falar de um caso bem polêmico que envolveu essa questão da autoria. Lud, eu vou começar então pelo começo. Não existem duas impressões digitais iguais, né? Essa é a teoria, o que dizem, né? E eu queria saber com você, explicar para o pessoal, como que é feita a impressão digital? Porque se a gente não tem uma igual à outra, como é que ela é feita no nascimento? Sim, é uma pergunta muito interessante, já que explica muita coisa, né? E além de dar convicção para quem trabalha com a área. Então, a gente tem duas coisas diferentes. A gente tem o desenho digital, que é aqui o de verdade, né? Que está na nossa mão.
e a gente tem a impressão que nós produzimos, né? Então, o desenho digital, ele se forma lá na vida intrauterina. Então, é uma questão da morfologia de formação da pele. Então, nós temos lá 3 camadinhas de pele, né? A epiderme, essa mais externa aqui. Temos a derme e a hipoderme. Então, a segunda camada da pele, que é essa derme, ela se forma lá na vida intrauterina até o 6º mês de gestação. E essa formação é uma série de eventos, alguns são aleatórios, alguns não são bem ainda entendidos até hoje, mas é uma série de eventos que nos dá essa unicidade. Então a gente tem algumas coisas embrionárias ali que vão ocorrendo, não vou entrar aqui porque é muito aprofundado para a gente ficar falando muito tempo aqui. Mas isso nos dá até o 6º mês de gestação um desenho único. Então um feto ali com 6 meses já tem o seu desenho digital formado e ele não vai mais se alterar. Aí pode surgir a questão, né? Aí se eu fizer uma cicatriz, um corte, coisa do tipo. Isso realmente vai adicionar uma informação ao seu desenho digital. Então você vai ter ali mais uma informação, mas o desenho não se altera essencialmente, de modo geral, né? Então é basicamente isso. Realmente nós não temos 2 impressões iguais, né? Elas são totalmente diferentes entre nós mesmos, né? E outras pessoas também. Então, temos aí a resposta principal é a formação embrionária. Então, temos esses eventos aí que nos trazem essa unicidade. Por isso que é garantido que as impressões são diferentes. Eu lembro de um vídeo do Discovery Channel. Quem quiser ver esse processo, tem um vídeo no Discovery Channel que mostra. Eu acho super bacana, Lud. Mostram, né, o dedinho todo inchadinho, aí depois começa a murchar e aí fazer as impressões digitais. Eu acho que esse vídeo fica bem esse processo que a Lud falou. Quem quiser perfeitamente o vídeo. E outra coisa, Lud, qual foi o primeiro caso resolvido pela papiloscopia no mundo? Conta um pouquinho sobre esse caso. Sim, então, papiloscopia é uma ciência muito antiga, né? Então, assim, a gente tem uma fase dessa ciência, que é uma fase que a gente chama de científica mesmo, que começa na Europa, em 1600 e pouquinho, e nós temos aí uma construção ao longo de muitos anos, quase 200 anos, até chegar nesse caso, que foi em 1892, mais ou menos, que é o caso da Francisca Rojas, né? Que é um caso super famoso no meio, né? E esse caso traz pra gente uma figura importantíssima, que é o Vucetich, né? Que é o nosso pai da papiloscopia, né? Então a gente tem ali muita, um momento da ciência que você tem ali a aplicação dos conhecimentos para resolver um caso. E esse caso foi, bem interessante, porque era o caso de uma mãe, que era Francisca, né? Isso na Argentina. E ela tinha 2 filhos, né? O Ponciano e acho que a Tereza, eu acho, 2 crianças, um casal de filhos, e eles apareceram mortos, né? Então, de repente, as crianças morreram, assassinadas. E aí, naquela época, não tinha a figura do perito, né? Era muito o investigador. Então, nessa época, tinha muitas pessoas da polícia, investigadores, que faziam cursos com o Vucetich, né? Então, treinamentos já existia naquela época, né? E aí, esse investigador, que era o Alvarez, ele estava investigando esse caso, e ele notou, por algum acaso, na porta do quarto das crianças, uma impressão parda, avermelhada, uma mancha meio que parecia ali em sangue, que tinha a forma de uma impressão. E aí, naquela época, não tinha, coleta como tem, fotografia como tem hoje, né? Aí, o que ele fez? Ele recortou a madeira, serrou, levou embora aquele pedaço de porta, né? E pediu ajuda ao Vucetich. Vestígio. Foi lá, coletou aquele vestígio e ele solicitou uma ajuda para Vucetich. E explicou o caso, que tinha aquela mãe, que ele suspeitava daquela situação. O que ele fez? Coletou a decadatilar da Francisca, os 10 dedos dela, fez a coleta e comparou. E aí, na comparação, auxiliado por Vucetich, né, imagina, trabalhar com o pai da ciência, né? Que loucura. Aí ele chegou à positivação. E aí, com esse resultado, né, que foi o primeiro caso que você se aplicou isso, ele confrontou a Francisca com o resultado e ela acabou confessando. Então, foi a primeira vez que você conseguiu utilizar na história
todo um raciocínio científico, né, na análise, na positivação, para chegar à condenação. Então, o caso ficou muito famoso aí no meio científico por ser o primeiro, né, o marco. E aí você também fez mais ainda o seu marco, dizendo, ó, realmente funciona esse sistema. Sim, e eu imagino para o Vucetich como que foi esse início, porque antigamente eles queriam fazer essa identificação pelo tamanho, pelo tamanho da cabeça, eles iam medindo, né? Então antigamente não tinha essa questão da digital, e foi o Vucetich que começou esses estudos, então foi uma quebra de paradigmas que ele teve que fazer, né? É bem interessante. Com certeza. História. Na verdade, ele até, assim, antes era Bertillon, né, que fazia as medições antropométricas e tal. E aí, Bertillon, ele conviveu junto com o Vucetich na mesma época. E rolou uma situação meio conflitante, porque um método viria a substituir o outro, né? E aí, Bertillon, ele começou a perceber que o sistema dele de medição corporal estava saturado. Porque, fatidicamente, duas pessoas iriam ter a mesma altura, o mesmo tamanho de braço. Eram vários pontos do crânio, tamanho de antebraço, que ele fazia a medição. Só que até tem outro caso mais famoso ainda, aqui dos irmãos West Brothers, né? Que são duas pessoas que pareciam ser iguais, né? E aí rolou aquela situação, mesmo tamanho de altura, a face muito parecida, o semblante. E aí, quem que resolveu? Vucetich com a digital, né? E aí o Bertillon percebeu que, bom, acho que meu sistema vai sair aí do cenário. E começou a adicionar as digitais na ficha dele de medição corporal. Então ele foi associando os sistemas ali. Mas a história é muito interessante, né? Você vê ali essa evolução. Essa história dos irmãos também é bem interessante, porque, pelo que eu me lembro dessa história, porque já tem um tempinho que eu vi, mas foram vistos, né? Foi visto saindo era um comércio, né? E aí era essa identificação física. Eles não tinham. E aí testaram uma impressão digital na hora do roubo, né? Foi um roubo, né? Teve até homicídio também, né? Foi um latrocínio, aliás. Isso, um era tipo acho que um era latrocínio, eram crimes assim de contra-vida, na verdade. Só que um tava preso, eles não eram irmãos, né? Mas um tava preso e aí o outro chegou para ser ali fichado, teoricamente falando assim, mais de forma informal, né? E aí eles mediram o que chegou para ser preso e perceberam que ele se parecia muito com alguém que já tava ali. E aí confrontaram, mas você já esteve aqui, já foi preso? Ele, não, nunca tive aqui. E o próprio se reconheceu na foto do outro. Aí ele falou, não, mas esse aqui sou eu. Aí ficou aquela situação, não sabia como prender, né, esse cara, como vou fazer isso agora, né? E aí pensaram, bom, vamos usar essa digital, ver se ela funciona, né? Aí coletaram a digital dos dois e eram totalmente diferentes. Aí resolveram o caso, ambos ficaram presos para sempre. E Lud, pelo que eu me lembro, eu já ouvi falar também que a digital ela é mais segura até que o DNA, né? Porque pela diferenciação, isso é verdade, porque gêmeos pode ter o mesmo DNA e a digital sempre vai ser diferente, né? Então, Jaque, eu tenho essa narrativa para falar isso mesmo, né? Mas eu discordo totalmente disso, porque o DNA, ele tem sim essa limitação na questão dos gêmeos verdadeiros, muito embora já se tenha ali estudos para diferenciar a nível molecular os gêmeos, só que assim, na minha visão, até um ponto bem interessante que você tocou agora, eu não faço diferenciação de valor, sabe? Papiloscopia é melhor que DNA. Então, até já ouvi muito isso, o pessoal me questiona muito, mas eu sempre pontuo que não tem essa diferenciação, porque cada caso é um caso, né? Eu posso ter uma situação onde papiloscopia não responde, exemplo, um corpo muito carbonizado, eu vou ter que usar o DNA. Então, ou também uma coisa mais prática, uma perícia em local de crime, onde a impressão está borrada, está manchada, eu sei que eu posso extrair o DNA da impressão. Então, a gente tem ali essa possibilidade. Então, eu sempre tento cultivar esse pensamento. Olha, as áreas trabalham juntas. Não tem uma melhor que a outra. E tem essa possibilidade, né, de coletar o DNA da impressão digital, né, Lud? É algo muito, muito minucioso. Você poderia contar um pouquinho mais sobre isso?
Sim, na verdade eu fiz um mestrado nessa área especificamente. Nossa, então eu tô fazendo. Então a gente estudou muito essa questão, né? Na verdade, tudo que eu fiz até hoje na minha carreira, assim, foi muito dentro do âmbito militar, né? Pelo meu histórico lá com o Exército. Então surgiu pra gente uma demanda muito específica de um crime mesmo militar, onde ficou aquela dúvida. Faz DNA ou papiloscopia? A gente ficou meio na época meio na dúvida e surgiu a ideia do mestrado. Aí eu fui estudar essa possibilidade. E nós vimos que há possibilidade sim. Por quê? Quando a gente toca a superfície, a gente deixa ali vestígios de células descamadas, algumas células ainda contendo núcleo. Então, mesmo que eu faça ali a revelação aplicando um químico ali em cima, isso não impede de eu conseguir o DNA. Então, tem uma discussão muito grande no meio da perícia com relação a isso, né? Tipo, papiloscopia e DNA não pode, porque vai colocar ali o químico e você vai ter uma interferência deletéria. Mas isso não é verídico. Então a gente já viu, já comprovou que é possível sim. Você tem uma pequena perda em quantidade, mas não impede você conseguir o perfil completo. Então temos muitos casos no Exército já resolvidos nesse sentido e é sucesso, dá para fazer sim. Muito bacana. Lud, teve uma dúvida no meu Insta, que era qual é o nome da impressão digital dos pés. Eu imagino que é impressão plantar, mas não tenho tanta certeza. É isso mesmo, Lud, ou tem outro nome? Então, pode ser plantar, faz sentido, ou podoscópica, de podoscopia, né? Não é podologia, é quase isso, mas não é. É impressão podoscópica. É o estudo dos pés mesmo, da análise dos pés. Muito bacana. Lud, uma outra curiosidade. Quanto aos animais, os animais têm impressão digital? É na patinha? É no focinho? Já ouvi falar que gato é no focinho. Você sabe me dizer sobre a impressão digital dos animais? Principalmente gato, cachorro. São os domésticos. Eu não sei falar sobre os animais domésticos, já que, sendo bem honesta, eu sei que eles não têm nas patinhas. Eu acho que tem um animal, não sei se é o koala, que tem impressão digital muito similar à nossa. Eu acho que deve ser, se não estou enganada, Então, assim, tem, mas não é comum, né? A gente até estuda um pouquinho sobre isso, por que eles não têm essa digital e o porquê que nós temos, né? Então, existe uma associação também com a função motora, digamos, que nós temos. Então, quando você tem, assim, a palma da mão com esse relevo, você tem mais a pegada. Então, tem ali a aderência. Então, tem essa concepção também. Então, assim, por que o animal não tem, né? Porque não tem a utilidade de pegar objetos como nós temos, né? É uma das explicações que nós temos. O nosso desenho digital, ele é feito justamente para dar essa aderência, né? Pra gente conseguir pegar, por exemplo, aqui eu consegui pegar. Se minha mão fosse lisa, iria escorregar. Então, é pra gente poder pegar objetos, né, Lud? Tem essa finalidade do ser humano, né? E na ciência forense, é da identificação, poder ligar, né, uma pessoa àquela cena de crime. Bacana, ó, o Henrique teve uma pergunta aqui, mas eu acho que eu vou deixar as perguntas pro final. Vamos para um outro ponto que também perguntaram no meu Insta, Lud, que é se tem demanda nessa área, como perito do juízo. Você já pegou algum caso de perícia em papiloscopia que não fosse, por exemplo, na área documental? Porque na área documental pode ter, tem mesmo, eu já peguei algumas. São raras, mas tem. Mas eu queria saber, assim, mais para os casos de papiloscopia mesmo, de identificação, coisa mais ligada só à PAP, à impressão digital. Então, Jaque, eu já assessorei em alguns casos, mas era com documento. Então, assim, na perícia judicial. Agora, na minha concepção, a gente tem muita oportunidade para a aplicação de papiloscopia como assistente técnico, que ele vai atuar muito junto ali a casos criminais, ao advogado ali criminalista. Então, tem um mercado que eu acho que é até um pouco reprimido, assim, pelo que eu observo, né? Então, o que eu sei com relação a perito judicial é muito vinculada à documentoscopia. Então, é muita questão de, a digital realmente é da pessoa, não tá ali, não foi um xerox, realmente ali fazer a positivação para averiguar
se a impressão é da pessoa mesmo. Então eu acho que para você trabalhar no âmbito privado, né, papiloscopia, é muito junto ali a assistência técnica, né, ali junto com um advogado em casos criminais, mais nesse sentido. E também eu pensei numa possibilidade, Lud. No caso de perícia no âmbito trabalhista, por exemplo, ponto eletrônico, ponto com a digital, será que teria demanda para o perito em papiloscopia? Porque para diferenciar, por exemplo, uma impressão real de um silicone, por exemplo, daria para fazer isso? Então, já que eu acho que, assim, esses pontos, eles, na verdade, fazem uma verificação que a gente chama de 1 para 1, né? Então, o dono do local, ele vai e põe lá um banco de dados, onde vai ter os 10 funcionários dele, põe os indicadores, por exemplo, e quando a pessoa chega lá com o indicador dela, o sistema vai verificar se realmente a Jaque está naquele banco de dados. Mas isso não gera, pelo que eu sei, um arquivo que eu possa avaliar. Então, assim, eu não acho que dê para você, através do ponto, né, do sistema, diferenciar se foi um dedo ali de silicone com um dedo real. A não ser, por exemplo, sistemas muito robustos como os de banco, que eles fazem também uma análise de... como é que é a palavra em português, gente? Esqueci agora. Se você está vivo ou não, sabe? Então eles fazem essa análise de batimento cardíaco, de temperatura. Então, mas no caso, é um sistema mega robusto, né? Então, que é muito mais caro. O sistema desses comuns de ponto, realmente, eu acho que não tem como você verificar ali se é a pessoa com o dedo dela de verdade ou um dedo de silicone. Teria que ter ali um outro sistema para poder verificar isso. A papiloscopia, acho que não ajudaria nesse sentido, porque é uma verificação, né? Não tem como você positivar a pessoa ali. Muito bacana, Lud. Eu nem sabia que tinha toda essa complexidade. Ô, Lud, uma outra pergunta. Quanto à identificação nos tribunais, será que tem algum questionamento, por exemplo, confusão, a pessoa foi cadastrada com um nome, uma impressão digital, teria isso, por exemplo, em caso assim, que tivesse algum problema na hora da identificação, porque as impressões, elas são utilizadas para identificação, né? Teria algum problema no sistema, algo assim? Eu acho que atualmente não mais, porque é tudo automatizado, né? Então, geralmente, os cadastros, eles são ali multibiométricos. Então, a gente tem ali, geralmente, a fotografia, a impressão coletada ali, né, automatizada, e também a assinatura digital ali, né, que a pessoa faz e assina ali na hora. Então, eu acho que é difícil ter um erro. Se fosse antigamente, onde era muito papel, te diria que é possível, até uma coleta mal feita, que ainda existe resquício disso hoje, né? Às vezes tem casos de colegas meus da polícia que, peguei uma digital aqui maravilhosa no local do crime, mas a padrão, a referência tá péssima. Então, assim, coletada muito mal no papel. Então, acho que a modernidade tecnológica, né, tá auxiliando um pouco nesse sentido, para evitar essas confusões aí. Então, acho que hoje tá um pouco melhor, assim. Eu ouvi falar que nos arquivos tem, por exemplo, cadastro de amputados, cadastro de... Aí eles separam também quem amputou também, eles têm essa organização do cadastro com as impressões digitais. É algo bem complexo, né? Eles têm a numeração que vai também para o sistema, para saber quais são os pontos ali, se é arco, se é... Agora me fugiu. Verticilo, presilha. Tem todas as características ali por meio dos números também, né? Então é bem bacana essa parte. E a gente já está na parte de identificação. Eu vou perguntar uma coisa polêmica e que eu acho que é uma questão assim bem complexa na área. A gente sabe que aconteceram os atentados em Madrid e houve uma identificação equivocada de um advogado, do Brandon Mayfield. E ele foi identificado, na verdade a digital que estava na sacola
foi identificada como sendo dele. E ele falou que não era dele, né? Depois ele provou que aquela digital não era dele. Só que era uma digital que estava só fragmentos, não era uma digital perfeitinha, bonitinha, maravilhosa, né? Eram só os fragmentos que fizeram essa identificação. E na época tinham outras coisas coincidentes. Parece que esse mesmo advogado, ele estava também numa religião islâmica, então tinha também algo ali voltado ao terrorismo. Então teve todo um contexto e ele foi acusado. E depois se provou que não era digital dele. O que você pode falar sobre esse caso, Lud? Esse caso é maravilhoso. Quando você colocou a nossa discussão, eu falei, gente, muito bom esse ponto, porque assim, eu acho que ele pega num ponto que para mim é o principal em identificação papiloscópica, que é você saber conduzir essa análise. Então a gente pensa assim, eu vou fazer uma comparação, eu pego o meu fragmento, coloco ao lado da minha questionada ali, da minha referência, e fico ali cara a crachá, né? Tudo bem, essa fase ela vai acontecer, mas tem um método científico por trás disso, que é o ACV, né? Que é análise, comparação, avaliação e a verificação. Então são etapas que elas existem para a gente limitar a chance de erro. Porque a comparação quem faz é um ser humano, né? Então, é a nossa expertise que está sendo ali colocada, né, em teste para avaliar aquela situação. Então, o caso do Mayfield foi um caso, assim, polêmico, porque o FBI errou, né? Então, assim, você pensa, cara, a maior agência policial do mundo fez uma convicção ali, uma condenação errada, né? Até tem um documento que eles emitiram colocando ali todos os erros deles, o que aconteceu. E assim, esse caso, ele foi bem polêmico porque foi 2004. Foi 3 anos depois do 11 de setembro. E o Mayfield era islâmico, né? Então era muçulmano, eu acho. Então já tinha ali uma situação assim, será que ele tinha alguma relação, né? E aí, nesse caso, eles não achavam nenhuma pessoa que positivasse na Espanha para aquele fragmento. Lançaram esse fragmento para todo mundo. Então, todos os países começaram a passar o fragmento nos seus bancos de dados para ver se alguém tinha o hit, né? Alguém que a gente fala match, mas match errado, né? O certo é hit. Se tinha ali o hit. E aí ficou aquela situação toda quando deu o hit com um cara lá de Oregon, nos Estados Unidos. Totalmente, assim, aleatório, né? E começou uma caçada contra o cara. E quando você vê ali a comparação do fragmento com a impressão dele de referência, você vê que tem um erro fundamental. Tem ali esse erro do método científico. Porque não tem qualidade naquele fragmento. Então, eles conseguiram achar ali, acho que 13 pontos, um monte de ponto que não existe. Então, assim, houve uma falha ali substancial. E é uma falha que a gente pode estar exposto no dia a dia se não tiver ali um método científico rigoroso para fazer o confronto, né? Então, acho que depois desse caso aí, quando passou um tempo, foi positivada o fragmento lá na Espanha mesmo, depois de um tempo, e acharam realmente um cara da Al-Qaeda que tinha feito lá o atentado. E ele recebeu o Mayfield de 2 milhões de indenização. Então, assim, um negócio louco, né? Mas realmente o caso é maravilhoso pra gente estudar um pouquinho. É um caso muito polêmico e que um erro do FBI, né? Se fosse, a gente às vezes pensa, poxa, mas se fosse um erro de uma pessoa só, mas o FBI, que é uma instituição super respeitada, é bem complicado. Realmente foi algo que a gente tem que estudar para ver quais foram os erros, porque uma instituição dessa, com certeza, já tinha muitos métodos, tudo certinho, e cometeu aí esse erro que a gente não pode cometer, né? E você ensina isso no seu curso, né, Lud? Você dá toda essa parte... Ensino. Porque assim, eu tenho 2 cursos, né? Um presencial e um curso online. Esse curso online, ele meio que foi se formando ali, inicialmente como um curso básico, depois ele cresceu e ficou um curso quase de capacitação. Porque eu percebi que tinha muitos profissionais, papiloscopistas mesmo, das polícias civis procurando, peritos, advogados, para realmente se aprofundar um pouco mais, porque eu passo desde a questão da morfologia, de como forma esse desenho digital,
até esses erros de comparação, de como que é importante você ter metodologia científica, né? Papiloscopia, sim, é uma área linda, mas você pode deslizar facilmente. Você pode acabar cometendo erros ali, como o caso, né, do Mayfield. Então, a gente tem que ter sempre ali um aparato científico para não errar. E aí, esse curso que eu fiz, né, de 50 horas online, ele tem esse viés, né, de capacitar a pessoa ou aperfeiçoar, para quem trabalha na área já, nesse sentido. Depois eu vou deixar até o link no meu vídeo, a gente vai pro YouTube depois, aí eu deixo o link do seu Legal. curso. Perfeito, já. Vamos para as perguntas. Tiveram várias perguntas aqui, olha só. Aqui, deixa eu ver. Não poderia fazer DNA. DNA da papiloscopia, você já falou. Deixa eu ver aqui. Parabéns por tanto conhecimento. Sou papiloscopista do Mato Grosso. Olha aí, pessoal, já elogiando a Lud. Ah, que legal, gente. Obrigada. As impressões digitais. As impressões digitais sofrem alterações ou desgastes ao longo da vida? Boa pergunta, da Souza MCC. E aí, Lud? Sofrem ou não essas alterações? Então, alterações, elas não sofrem, mas há possibilidade de desgaste. Então, assim, aquela pessoa que trabalha com produto químico, abrasivo, realmente vai colocar ali um desgaste pelo uso do químico ali constante, né? Então, isso não vai acabar com a digital, mas pode deixar ela realmente muito mais fraquinha. O que é esse fraquinha, né? É você diminuir muito a diferença entre a crista, que é o relevo, e o sulco. Porque o que um sistema biométrico capta, né, quando você faz ali a sua digital, é a diferença de relevo entre crista e sulco. Se você fica ali usando um químico constantemente, você está meio que lixando a tua digital, né? E perde a diferença de contraste ali de relevo, e isso impacta ali em dificuldade de ler no banco, na academia, enfim, essas coisas, né? Tem gente que até usa ácido, faz algumas coisas para tentar tirar a impressão, só que ela perde um pouco das cristas, mas não tem como apagar totalmente a impressão, né? Só se você, tipo assim, arrancar a tua derme fora, queimar o dedo até chegar na derme, aí realmente acabou, porque o desenho originalmente tá na derme, né, na segunda camada da pele. Então, se eu queimar com ferro quente aqui até chegar na derme, realmente eu perdi o desenho. Vai ser uma dor muito forte. Eu fiz uma vez, quando eu fiz a coleta, eram duas senhorinhas, né, que eu fiz a perícia em papiloscopia, eu tive que fazer o exame da impressão digital. E quando eu fui colher, Lud, como é difícil colher impressão digital. Meu Deus do céu. E o dedo da senhorinha não virava. E eu virando o dedo dela. E aquele dedo duro assim. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é pior coletar de vivo do que de morto. Porque o vivo fica com o dedo duro, né? Ele não relaxa. Foi tão difícil colher esses padrões, mas... E, assim, não só na hora de colher, mas não saía. Eu acho que ela mexia muito com um produto de limpeza e desgastou. E eu não sei se foi falha humana, né, na hora de colher, ou foi porque ela tinha desgaste, ou foi os dois em conjunto, mas eu consegui o prontuário civil dela e estavam as digitais dela quando mais jovem, e aí eu consegui identificar, consegui ter esses padrões e utilizar na perícia. Mas foi difícil. Isso é realmente uma arte escolher essas digitais. Tem até uma técnica que a gente pode fazer, quando a pessoa tem impressão muito fraquinha, você pode massagear o dedo no sentido contrário. Então tem aqui a pessoa com o dedo, né, de baixo para cima massagear, para tentar eriçar ali as papilas dérmicas. É uma técnicazinha que chama milking, né, the fingerprint, uma coisa meio que massageando no sentido contrário, para você eriçar as papilas ali. Então pode funcionar um pouquinho. Eu já ouvi falar que no celular, ou então nesses lugares que a gente faz a conferência biométrica, se não estiver pegando, passa no couro cabeludo, que tem um pouquinho de sebinho, e aí já dá a conferência. É meio nojento, mas funciona, né? Ou você faz isso, ou tem um produtinho específico. Mas na falta do produto, que é sempre, você usa um pouquinho de óleo do cabelo, é pra, tipo assim, evidenciar a diferença de crista e suco. Tudo sempre nesse sentido.
Lud, deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Posso atuar no mesmo processo como grafotécnico e pápilo? Bruno, pode sim, só que você vai ter que ter especialização em pápilo. Tem que ter essa especialização. Se vocês forem atuar, tem que ter, não adianta só a de grafo. E aí você pode, dependendo, né? Se tiver algum questionamento de grafo e pápilo, né? Ao meu ver, pode atuar, só que desde que tenha expertise. Você tem alguma posição quanto a isso, Lud? Não, também concordo com você, mas só um ponto que eu acho que pápilo dificulta um pouquinho para as pessoas é que a gente não tem ali um curso que você faça de mestrado, doutorado, pós, que você sai especialista em papiloscopia. E eu vejo muito isso no Rio, o tribunal fica assim, como que você me prova que você sabe papiloscopia? Né? Cadê o teu certificado? E aí eu comecei a pensar mais nisso, e esse curso que eu fiz online está sendo usado para isso já. Porque sai ali uma capacitação, sim, moro no Rio, em papiloscopia. Aí a pessoa tem um certificado com X números de horas, ali 50 horas. Olha, eu fiz um curso, eu tô habilitado a avaliar papiloscopia. Então, assim, uma dificuldade que a gente viu no começo nessa área e tem funcionado nesse sentido, tá dando um certo pessoal que tá usando o certificado. Bacana. Lud, tem uma alteração genética que a pessoa nasce sem as cristas. É verdade isso? Pergunta da Tatiana DNA. Que doença é essa, Lud? Tati é minha amiga, minha sócia maravilhosa. Boa noite, Tati. Então, tem sim, Jaque. Chama-se a dermatoglifia ou síndrome de Naegeli. Então, nesse caso, a pessoa realmente nasce sem a digital, bem com o dedo lisinho. É uma síndrome genética muito rara, acho que é um caso em 3 bilhões, negócio desse. É muito raro, então assim, mas tem. Mas é o único caso. Vai ser descoberta. De fato. A não ser que, nesse caso especificamente, a pessoa vai ali deixar o contato, né? Aí se faz o DNA. Aí a Tati entra com o DNA dela. Aí não vai ter jeito, gente. Os crimes vão ser identificados. Não tem como, gente. Os cariocas já ficaram aqui puxando teu saco, Lud. Ó, Bruno, Margarete, só os cariocas aqui. Evolutivamente. Vamos fazer um encontrinho de pessoal da forense carioca. Sim. Ai, maravilha. Giz de lousa causa desgaste? Vamos para a última pergunta. Giz de lousa causa desgaste, Lud? Eu acho que pode causar, mas não é tão abrasivo quanto um produto químico. Então, assim, a questão, na verdade, é você fazer a abrasão intensa, né? No caso do giz de lousa, eu acho que pode irritar um pouquinho, até pode ser motivo para uma dermatite de alguma pessoa, mas não é tão intenso. O ideal é você observar se você tem alguma reação alérgica a isso e hidratar sempre, manter ali essa percepção, né? Mas não vi nenhum caso assim que o giz em si foi o vilão assim da história. Maravilha. Lud, foi sucesso essa live, amei. Vou deixar salvo aqui no meu Insta, tá bom? Gratidão por comparecer, você tirou várias dúvidas minhas, dos meus seguidores, dos seus seguidores. Ah, que ótimo! Foi maravilhosa. Gratidão mesmo, parabéns, Lud. E em breve espero estar fazendo curso com você também. Ah, também espero, Jaque. Espero te encontrar aí. E, pessoal, obrigada pela participação, pela presença. Se ficou alguma dúvida que pelo tempo não foi respondida, pode encaminhar para a Jaque ou para mim, que a gente vai responder aí, sem problemas. Estamos à disposição. Valeu, Lud. Um beijo, pessoal. Valeu a presença de todos. E até a próxima. Jaque. Beijo. Até. Tchau, tchau.